No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam abaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento, e assim foi. E chamou Deus ao firmamento céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e pronto a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca da terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dá semente, árvore frutífera que dá fruto segundo a sua espécie, cuja semente nela se instala, sobre a terra, e assim foi. E a terra produzirá erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia. E disse Deus: produziam as águas abundantemente répteis da alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzem conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi tarde e amanhã, ou dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E Deus os abençoou, e Deus comunicou. E disse Deus: é que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para manutenção. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vi. E vi. Deus é o Criador de tudo. Antes de qualquer coisa existir, ele já era. Este início nos lembra da soberania de Deus e de seu poder em trazer ordem ao caos. Medite na presença constante do Espírito Santo, que se move sobre as águas, mostrando que Deus sempre esteve e estará presente em meio às nossas desordens.
Versículos 3, 5. E a primeira coisa que Deus cria é a luz. A luz é um símbolo poderoso de vida, conhecimento e a presença de Deus. A separação entre a luz e as trevas nos lembram que Deus é a fonte de toda a verdade e clareza. Reflita sobre como Jesus, a luz do mundo, traz clareza e verdade às. Versículos 6, 8. E Deus organiza as águas e cria o firmamento. Este ato de separação mostra ordem e propósito na criação de Deus. Quando Deus opera em nossas vidas, Ele traz ordem ao nosso caos, criando espaço para que possamos viver de acordo com seu propósito. Versículos 9 e 10. E Deus forma a terra e os mares, revelando a beleza e a bondade de sua criação. Deus vê o que é bom. Isso nos encoraja a ver a bondade na criação ao nosso redor e a reconhecer a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. Versículos 11 e 13. E Deus faz a terra produzir vegetação, ervas e árvores frutíferas. A criação de plantas que produzem sementes e frutos mostra a intenção de Deus para a continuidade e provisão. Da mesma forma, Deus nos capacita a produzir frutos espirituais que abençoam outros e multiplicam suas bênçãos. Versículos 14 e 19. E Deus cria o sol, a lua e as estrelas para iluminar a terra e marcar o tempo. Esses corpos celestes nos lembram da precisão e beleza da criação de Deus. Eles servem como sinais de sua fidelidade e constância. Assim como o sol e a lua governam o dia e a noite, Deus governa nossas vidas com amor e justiça. Versículos 20 e 23. E Deus enche os mares com vida e cria as aves para voar nos céus. Ele abençoa essas criaturas, ordenando que se multipliquem. Isso nos lembra que Deus é um Deus de beleza e vida. Ele nos abençoa com a capacidade de crescer e prosperar, tanto fisicamente quanto. Versículos 24 e 25. E Deus cria os animais da terra, cada um conforme a sua espécie. Esta diversidade na criação mostra a criatividade e o cuidado de Deus. Ele fez cada criatura com um propósito e um lugar específico no mundo. Podemos confiar que Deus também nos abençoe com um propósito único. Versículos 26 e 28. E Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e compartilha o domínio sobre a terra. Esta é uma grande honra e responsabilidade. Nós chamamos a reflexão do caráter de Deus em nossas vidas e a cuidar do mundo que Ele nos deu. Nossa capacidade de criar, amar e governar é um reflexo da imagem de Deus em nós. Versículos 29 e 30. E Deus proveu alimento para todos os seres vivos, mostrando sua provisão e cuidado. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver e prosperar. Podemos confiar em sua confiança. Versículo 31. E Deus olhe para toda a sua criação e veja que tudo é muito bom. Isso nos lembra que, ao fim de cada dia, podemos olhar para a obra de Deus em nossas vidas e reconhecer suas bondades. Ele está continuamente inventando e renovando, e tudo o que ele faz é bom. Louvamos a Deus por sua obra maravilhosa e confiamos que Ele continuará a agir em nossas vidas de maneira boa e perfeita. Deus é o Criador de tudo. Antes de qualquer coisa existir, Ele já era. Este início nos lembra da soberania de Deus e de seu poder em trazer ordem ao caos. Medite na presença constante do Espírito Santo, que se move sobre as águas, mostrando que Deus sempre esteve e estará presente em meio às nossas desordens. Versículos 3 e 5. E a primeira coisa que Deus cria é a luz. A luz é um símbolo poderoso de vida,
conhecimento e a presença de Deus. A separação entre a luz e as trevas nos lembram que Deus é a fonte de toda a verdade e clareza. Reflita sobre como Jesus, a luz do mundo, traz clareza e verdade às. Versículos 6-8. E Deus organiza as águas e cria o firmamento. Este ato de separação mostra ordem e propósito na criação de Deus. Quando Deus opera em nossas vidas, Ele traz ordem ao nosso caos, criando espaço para que possamos viver de acordo com seu propósito. Versículos 9 e 10. E Deus forma a terra e os mares, revelando a beleza e a bondade de sua criação. Deus vê o que é bom. Isso nos encoraja a ver a bondade na criação ao nosso redor e a reconhecer a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. Versículos 11 e 13. E Deus faz a terra produzir vegetação, ervas e árvores frutíferas. A criação de plantas que produzem sementes e frutos mostra a intenção de Deus para a continuidade e provisão. Da mesma forma, Deus nos capacita a produzir frutos espirituais que abençoam outros e multiplicam suas bênçãos. Versículos 14 e 19. E Deus cria o sol, a lua e as estrelas para iluminar a terra e marcar o tempo. Esses corpos celestes nos lembram da precisão e beleza da criação de Deus. Eles servem como sinais de sua fidelidade e constância. Assim como o sol e a lua governam o dia e a noite, Deus governa nossas vidas com amor e justiça. Versículos 20 e 23. E Deus enche os mares com vida e cria as aves para voar nos céus. Ele abençoa essas criaturas, ordenando que se multipliquem. Isso nos lembra que Deus é um Deus de beleza e vida. Ele nos abençoa com a capacidade de crescer e prosperar, tanto fisicamente quanto. Versículos 24 e 25. E Deus cria os animais da terra, cada um conforme a sua espécie. Esta diversidade na criação mostra a criatividade e o cuidado de Deus. Ele fez cada criatura com um propósito e um lugar específico no mundo. Podemos confiar que Deus também nos abençoe com um propósito único. Versículos 26 e 28. E Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e compartilha o domínio sobre a terra. Esta é uma grande honra e responsabilidade. Nós chamamos a reflexão do caráter de Deus em nossas vidas e a cuidar do mundo que Ele nos deu. Nossa capacidade de criar, amar e governar é um reflexo da imagem de Deus em nós. Versículos 29 e 30. E Deus proveu alimento para todos os seres vivos, mostrando sua provisão e cuidado. Ele nos dá tudo o que precisamos para viver e prosperar. Podemos confiar em sua confiança. Versículo 31. E Deus olhe para toda a sua criação e veja que tudo é muito bom. Isso nos lembra que, ao fim de cada dia, podemos olhar para a obra de Deus em nossas vidas e reconhecer suas bondades. Ele está continuamente inventando e renovando, e tudo o que ele faz é bom. Louvamos a Deus por sua obra maravilhosa e confiamos que Ele continuará a agir em nossas vidas de maneira boa e perfeita.